Helder vivem em mim através do privilégio que eu tenho de conviver com os seus escritos, com os testemunhos de vida de Dom Helder, na medida que eu trabalho justamente com a divulgação do exemplo de Dom Helder, da sua vida, da sua inspiração. Então, as ideias dele vivem em mim através disso, do privilégio que eu tenho de conviver diariamente com o que ele escreveu, com o que ele falou, com o que ele viveu e que, para mim, são exemplos de vida inquestionáveis a serem seguidos. Conheci o Dom quando entrei no movimento estudantil. Seu discurso forte e corajoso contra a ditadura militar e em defesa dos direitos humanos e justiça social me marcaram para sempre. No IDEC, tive um contato mais pessoal com Dom, embora ele já tivesse partido, através dos seus objetos pessoais, lendo seus manuscritos, passeando em seu jardim. Ali pude ver como no Dom, discurso e prática eram tão coerentes, tão verdadeiros. O SENDEC continua lutando pelas pessoas socialmente excluídas e contra todos os tipos de violência, preconceito e injustiças. Nesse grave momento de crise sanitária e de retrocesso político que passamos, nós que fazemos o SENDEC temos que estar cada vez mais firmes, seguindo os ideais do Dom, em prol de uma sociedade mais livre, mais fraterna, mais igualitária, mais democrática. Para nós, o Dom vive. Da minha convivência com Dom Helder, ainda mantenho dois aspectos no meu dia a dia. O primeiro é o respeito para a pessoa humana, independentemente de sua posição social. A pessoa humana é a presença de Deus na nossa vida, então ela precisa ser respeitada de todas as formas. E o outro aspecto é, frente às dificuldades que aparecem no dia a dia, manter a tranquilidade, a serenidade, a certeza da presença de Deus. Então, com isso, manter sempre a esperança de poder superar as dificuldades e encontrar novos caminhos de tranquilidade, de serenidade, de convivência com as outras pessoas. Eu tenho certeza que em todos os que tiveram o privilégio de conviver com Dom Helder, ele vive não apenas pela força das suas ideias, mas sobretudo pelo poder das suas atitudes. Foi a pessoa que eu vi que talvez tenha guardado a mais profunda sintonia entre o que defendia, o que pensava e as suas atitudes e o seu comportamento. Era muito impressionante ver o tamanho e a força da sua fé. Ele falava de Deus, de Cristo, não como entidades distantes, mas como alguém próximo com quem ele conversava. Era muito bonito ver a devoção dele à Mãe Maria, e ele falava dela como a gente fala da própria mãe. As ideias em defesa permanente dos direitos humanos, da igualdade, da fraternidade, não eram apenas pensamentos, eram atitudes. Ele defendia no seu dia a dia esses ideais. Em toda a minha vida, foi a única pessoa que eu percebi ser santa em vida. Ele era um humano além das naturais fragilidades dos humanos. E eu acho que é assim que Dom Helder viveu, vive e viverá na vida de cada um de nós, como uma luz que aponta saídas nas horas de dúvida, como uma presença que conforta na hora do sofrimento, pelo que pensava, mas sobretudo pelo que fazia. Dom Helder vive em mim na medida em que o centro da sua teologia é a inclusão social. Ele compreendeu como ninguém a necessidade de dialogar de uma forma profunda e espiritual com as
os desafios da desigualdade. E, portanto, Dom Helder nos ensina, na perspectiva de que ele compreende, todos como irmãos, de que nós não podemos abrir mão da fraternidade e da justiça. E, portanto, a partir dessa fraternidade, a construção da paz. É essa mensagem que, a partir dessa condição de reconhecimento da justiça e da paz, surge, ao meu ver, o grande legado na luta por direitos humanos. Por isso que Dom Helder é símbolo dos direitos humanos, porque ele defende, antes de tudo, a dignidade da pessoa humana, seja em qualquer situação. Essa dignidade é fundamental para a vida. Tive uma convivência muito intensa com ele e aprendi muitos aspectos que seria difícil aqui relatar, rememorar, mas queria destacar sobretudo um deles. A capacidade grande que Dom Helder Câmara teve em relacionar sempre o local com o global. Quando, por exemplo, se fazia uma pergunta para ele sobre um aspecto, uma problemática estritamente local, específica, ele vinha falando da Europa, dos Estados Unidos, de outro continente, de outros países, e quem não conhecia achava estranho, dizendo, mas não foi isso que nós perguntamos. Mas aos poucos, na medida em que Dom Helder voltava ao problema inicial, ao problema local, e esse problema ficava mais iluminado pela referência ou pelas referências globais, tudo ficava mais claro. Então, essa capacidade que ele tinha era realmente extraordinária. E ela não era importante somente quando ele falava naquele tempo, mas hoje se torna cada vez mais importante essa capacidade de relacionar o global e o local. Eu aprendi com ele a fazer isso. E hoje é super importante. Como se poderia, por exemplo, falar e compreender a problemática da pandemia sem fazer referência à complexidade da problemática socioambiental, do desequilíbrio ambiental global do planeta? Como podemos compreender o fenômeno do bolsonarismo sem fazer referência ao que aconteceu no século passado no nazifascismo da Europa ou em outros países que está acontecendo hoje? Então, essa relação global-local se faz fundamental ainda hoje. Sem ela, ficará difícil a gente disputar nossa narrativa com a narrativa dominante da sociedade em que vivemos. Por isso, vamos aprender cada vez mais a fazer, como Dom Helder Câmara, a relação entre o local e o global. Por incrível que pareça, o primeiro chamado que Deus faz a todos nós é o chamado à vida. Eu me lembro sempre que qualquer um de nós, por mais importante que seja ou julgue ser, podia não ter nascido. E não dava nem para ninguém perguntar, porque não tinha nem nome. Isso é que mostra como é falta de inteligência essa história de orgulho. Orgulho, vaidade, começa por ser falta de inteligência.